Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo o professor Michael Hudson para discutir como a guerra contra o Irã está impactando a economia global. Obrigado, como sempre, por voltar ao programa. Fico feliz em mais estar de volta, Glenn. Nós costumamos falar sobre o estado deteriorado da economia dos Estados Unidos, assim como da economia global, que obviamente está construída sobre uma base que já não é sustentável. Os Estados Unidos sabem disso. Alguns países estão tentando se ajustar às novas realidades, outros estão tentando adiá-las e alguns até tentam reverter o que já aconteceu. Esta guerra contra o Irã realmente parece intensificar todos esses sintomas perigosos de que temos falado, e dá a sensação de que o mundo não pode voltar a ser como era antes disso. Como você avalia essa situação? Por que essa guerra afeta a economia global em tantos níveis? Energia, obviamente, e os fertilizantes são fundamentais. Mas como você enxerga as repercussões mais amplas? Bem, já discutimos antes como eu acho que isso é a Terceira Guerra Mundial. Justamente porque energia, fertilizantes e outras exportações dos países produtores de petróleo são tão importantes para o mundo inteiro. Isso faz com que seja uma guerra com implicações globais. E apesar do fato de que na última hora ou duas o mercado de ações dos Estados Unidos subiu 1000 pontos, porque imaginam que, de alguma forma, o que aconteceu é reversível, e que, quando Donald Trump diz que o Irã está falando sobre fazer um acordo, e há sinais online de que o Irã diz, tudo o que estamos tentando fazer é nos proteger. Eles acham que, de alguma forma, o mundo voltará a ser como era, não apenas antes do ataque, mas realmente depois. De volta ao século XIX, talvez até o XVIII. Isso não é simplesmente uma guerra no Irã. É uma guerra que, como já discutimos, está sendo travada pelos Estados Unidos para manter um controle sufocante sobre toda a economia mundial por meio do controle do petróleo, porque todos precisam dele. E o motivo pelo qual foi a guerra com o Irã é o mesmo pelo qual foi a guerra com a Venezuela no mês passado. Sequestrando o presidente e colocando o petróleo venezuelano sob controle dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos possam decidir quem recebe esse petróleo da Venezuela e quem fica com o dinheiro dessas exportações. Agora, os Estados Unidos, como já discutimos, percebem que para basear sua política externa na capacidade de interromper o fornecimento de petróleo ao mundo, precisam primeiro impedir que a soberania de qualquer outro país consiga exportar petróleo que não esteja sob controle norte-americano. Até agora, os Estados Unidos impuseram sanções, primeiro ao Irã, que continuam em vigor, depois à Venezuela, que agora foram aliviadas, e, por fim, à Rússia. De modo que os únicos lugares de onde os aliados dos Estados Unidos que concordam em impor sanções à Rússia podem obter petróleo são aqueles controlados pelos Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos foram tão insistentes na semana passada em tentar controlar o Estreito de Hormuz, por onde é exportada grande parte do petróleo saudita e da OPEP, exceto o que passa pelo oleoduto saudita. Bem, Donald Trump aparentemente ouviu seus assessores militares que disseram, olha, qualquer tropa que enviarmos para tomar as ilhas do Estreito de Hormuz e controlá-las vai virar alvo fácil. Essa não é uma situação defensável. De qualquer forma, Donald, você não quer pegar o petróleo? E Trump disse que sim, o verdadeiro objetivo de estar no Irã e evitar a guerra não tem nada a ver com o Irã querer conseguir uma bomba atômica, porque ele não tem tentado obter uma. Na verdade, não tem nada a ver com a política externa do Irã. Os Estados Unidos só querem o petróleo, assim como quiseram pegar o petróleo do Iraque e pegaram o petróleo do Iraque. Então, toda essa disputa é uma tentativa de usar o petróleo e o controle de suas exportações da mesma forma que Donald Trump usou sua política tarifária, dizendo, vamos criar caos em suas economias se vocês não concordarem em seguir o que os diplomatas dos Estados Unidos pedirem.
na forma do que Trump chamava de concessões para ter acesso à economia americana, reduzindo as tarifas a um nível menos extremo. Bem, ele basicamente está dizendo a mesma coisa agora. Ele quer se apoderar do petróleo do Irã e, com isso, completaria a longa tentativa dos Estados Unidos, que remonta ao OPEP desde, eu diria, 2003, de tomar o controle de todo o petróleo da OPEP e das monarquias árabes. O Irã era o último país entre todos esses, Iraque, Síria, Líbia, toda a gama de exportadores de petróleo. Então agora, os Estados Unidos estão buscando sozinhos o controle do petróleo do Oriente Próximo. Bem, isso supostamente serviria para garantir um domínio absoluto. O problema é que o Irã não vai permitir ser conquistado, mesmo tendo dito que está disposto a permitir novamente as exportações de petróleo e a parar de bloqueá-las se outros países garantirem sua segurança. O que ele entende por segurança é, em primeiro lugar, a remoção permanente de todas as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. E, é claro, a maior base militar é Israel, que os Estados Unidos não vão abrir mão. O Irã também vai insistir por sua segurança que todas as sanções impostas pelos aliados da América, Europa, Japão, Coreia e outros, sejam suspensas. Até que essas sanções sejam retiradas, até que os Estados Unidos retirem sua presença e, na prática, admitam que perderam a guerra com o Irã, o mundo não vai voltar a ser como era antes. The world is not going to go back to the way it was. And even if somehow miraculously the United States... E mesmo que, de alguma forma milagrosa, os Estados Unidos dissessem: tudo bem, abrimos mão da nossa política externa, não seremos mais uma potência imperial, seremos apenas mais um país seguindo o Estado de Direito estabelecido pelas Nações Unidas. Vamos voltar a um mundo normal. Mesmo que fizessem essa coisa obviamente impossível, o fato é que o fornecimento de petróleo foi interrompido e as reservas de hélio vindas do Oriente Médio foram destruídas. Não há novos fornecedores, o hélio já foi cortado. E, portanto, as empresas estrangeiras que antes obtinham hélio, tanto aqui nos Estados Unidos quanto em todo o mundo, reduziram sua produção de hélio. Também há reduções na produção de fertilizantes. E embora o Irã esteja permitindo exportações de petróleo pelo Estreito de Hormuz, cobrando $2 milhões por navio, não está permitindo exportações de fertilizantes. Assim, o mundo está entrando na temporada de plantio sem fertilizante suficiente. Aconteça o que acontecer, o mundo vai enfrentar a depressão mais séria desde a Grande Depressão da década de 1930. Simplesmente não há como evitar isso. E é isso que torna tão insano o mercado de ações e sua chamada recuperação. É como se os investidores não conseguissem aceitar o fato de que as ações tomadas pelos Estados Unidos e por Israel são irreversíveis. Quem vai pagar reparações ao Irã por todos os danos causados, para compensá-lo totalmente? Tudo isso provavelmente levará pelo menos o resto do ano para ser resolvido. Portanto, para responder à sua pergunta, a economia dos Estados Unidos e o resto do mundo quer ter uma muito séria. Sim, o aspecto energético de toda essa questão. Quero dizer, dá para ver uma certa consistência vinda dos Estados Unidos nas últimas décadas. Mas o Trump tem sido, digamos, mais explícito ou honesto em comparação com seus antecessores, quando disse abertamente na Síria: queremos o petróleo deles, queremos a energia deles. Na Venezuela, queremos o petróleo deles. E claro, mais recentemente com o Irã, queremos o petróleo deles. Você sabe que os outros líderes, os outros presidentes, pensam a mesma coisa. Mas é interessante ver isso sendo dito de forma tão aberta. Como você vê o impacto disso no sistema financeiro? Até que ponto o comércio de energia estaria ligado ao sistema financeiro dos Estados Unidos? Porque, novamente, com uma economia tão financeirizada, se algo der errado ali, algo pode se desestabilizar nos Estados Unidos, ao que parece. Bem, primeiro sobre o seu comentário de que a política de Trump está simplesmente seguindo a de todos os presidentes americanos anteriores, que não houve mudança alguma.
E você vai notar que nenhum ex-presidente, Biden, Trump, Obama, ou qualquer um dos dois, George Bush, nenhum deles criticou Donald Trump pelo que ele está fazendo. Na verdade, os líderes alemães estão todos aplaudindo Trump, embora não estejam permitindo que os Estados Unidos usem o espaço aéreo sobre a Espanha. A Itália agora está bloqueando o espaço aéreo americano na Sicília e a França ainda mantém as sanções. E ninguém no mundo, nenhum país, se manifestou acusando Trump de ser um criminoso de guerra ou de violar o direito internacional. É como se todos estivessem hesitantes, até mesmo em imaginar um mundo que não seja governado pelos Estados Unidos da forma como é agora. E tamanha era a confiança na economia dos Estados Unidos, para responder à sua pergunta, que desde o colapso das hipotecas 2008 do setor do Ucrânia, junk mortgage crash of 2008. tem estado muito sobrecarregado. E a solução do presidente Obama foi dizer que só havia uma maneira de tirar os bancos da situação de patrimônio líquido negativo em que haviam caído: adotar uma política de taxa de juros zero. Com juros baixos, tornou-se lucrativo para os bancos emprestar para o setor imobiliário, para compradores de ações e títulos. Isso elevou o valor das garantias que respaldavam suas hipotecas imobiliárias e empréstimos corporativos. Não apenas tirando o sistema financeiro dos Estados Unidos do patrimônio líquido negativo em que se encontrava, mas também alcançando os objetivos do governo Obama e dos interesses de Wall Street por trás dele, criando uma enorme bonança para o setor financeiro. Desde 2008, os níveis salariais dos americanos têm permanecido absolutamente estagnados. 40% dos americanos hoje não têm nenhuma poupança. 40% of Americans today don't have any savings at all. All of the growth in wealth has been. Todo o crescimento da riqueza foi financeirizado. Crescimento em imóveis, ações e títulos. E isso é resultado da política de juros baixos, de taxa de juros zero, que tornou o investimento lucrativo para o capital privado. De repente, credores não bancários, grandes empresas como a Blackstone e outras, pegaram empréstimos dos bancos a juros muito baixos, em torno de 1%, e compraram todo tipo de empresa. Isso exigiu a introdução de uma nova palavra na língua inglesa, enshittification. Eles compraram as empresas e as esgotaram ao máximo, extraindo tudo o que podiam, maximizando os retornos financeiros por meio de alavancagem de dívida, comprando-as com tão pouco crédito, com taxas de juros de 1% ou até 2%, que podiam ficar com tudo o que ganhavam acima desse valor mínimo. E assim você tem essa enorme pirâmide financeira invertida construída sobre o crédito bancário. O sistema da Reserva Federal, como observou o secretário do Tesouro Bessent, concedeu um crédito enorme aos bancos, com base nas garantias que eles ofereceram a partir de tudo isso. A Reserva Federal cria o crédito para os bancos, que então fazem empréstimos para o capital privado e empenham todas as suas garantias junto à Reserva Federal. Portanto, tem havido uma inflação dos preços dos ativos. Os monetaristas, Milton Friedman e outros economistas monetários, partem da suposição equivocada de que criar dinheiro vai aumentar o índice de preços, ou seja, os preços ao consumidor. Não é para isso que os bancos emprestam dinheiro. Eles emprestam dinheiro para a aquisição de ativos, para comprar imóveis, ações e títulos. O valor de uma casa, de um prédio comercial ou das ações de uma empresa é basicamente determinado pelo quanto o banco está disposto a emprestar com base nesse ativo. Quanto menor a taxa de juros, mais dinheiro e maior o empréstimo pode ser capitalizado com base no que o comprador ou proprietário desse ativo conseguir extrair dele. Assim, a economia dos Estados Unidos foi espremida, o trabalho foi espremido, a economia real, a economia industrial, tudo, para atender às exigências do setor financeiro. E essa inflação dos preços dos ativos financeiros atraiu o dinheiro dos fundos de pensão e dos investimentos privados.
todos comprometidos em fazer essa pirâmide de dívidas financeiras funcionar de alguma forma. A única maneira de fazê-la funcionar é transformar a economia em um esquema Ponzi, no qual você empresta dinheiro aos devedores para que paguem os juros e mantenham seus empréstimos em dia, evitando a inadimplência. Pois bem, agora você viu que as taxas de juros das hipotecas de 30 anos ultrapassaram 5% nessa semana, e os títulos do Tesouro de 10 anos estão em 4,%. De repente não existe mais taxa de juros zero. De repente, todos esses empréstimos que precisam ser renovados pelas grandes instituições bancárias, aquelas que concederam esses empréstimos a empresas de capital privado, se veem incapazes de recuperar seu custo de capital ao emprestar dinheiro suficiente a essas empresas para manter o esquema Ponzi em funcionamento. Esse é o grande problema da economia. E o fato de que a guerra contra o Irã criou, por enquanto, interrupções irreversíveis na cadeia de pagamentos, baseada em petróleo, gás, amônia, fertilizantes, enxofre e hélio, significa que todas essas rupturas na cadeia de pagamentos levarão a inadimplências. E uma vez que ocorre uma inadimplência, há esse crescimento exponencial. O processo de crescimento da dívida se inverte e ocorre uma redução exponencial na descida. É isso que caracteriza uma depressão. Pois é. Agora, é difícil prever como isso vai se desenrolar, considerando que há tantas variáveis e tantos atores que serão afetados por essa situação. De fato, é difícil imaginar qualquer país no mundo que não será impactado, especialmente por causa da questão energética. Mas se olharmos para as outras grandes potências, como você acha que elas serão afetadas por essa guerra? Quero dizer, vemos a questão da energia, por exemplo, a guerra energética, que não envolve apenas o Irã, mas também os russos. A OTAN tem tentado cortar, ou pelo menos limitar, o acesso confiável a vários corredores marítimos importantes, ou pontos de estrangulamento, como você os chamou antes, para a Rússia. Eles querem limitar a Rússia no Mar Negro, no Mar Báltico e também no Ártico. Vemos esforços não apenas para sequestrar petroleiros russos, mas agora eles querem também confiscar o petróleo, com ataques a refinarias. Os chineses estão preocupados com esses pontos de estrangulamento. Eles também temem que o fato de os Estados Unidos irem atrás do Irã seja, na verdade, uma forma de atingir o próprio acesso da China à energia. É claro que a Índia também será fortemente impactada por isso. Os americanos haviam acabado de convencê-los a reduzir suas compras de petróleo russo. E agora, é claro, tudo isso precisa ser revertido. E, na verdade, eles estão sendo incentivados a comprar mais petróleo russo para manter os mercados aquecidos. Como você vê o sistema internacional mais amplo se ajustando a isso? Porque os Estados Unidos estão se esforçando muito para vender a ideia de que a culpa é do Irã, mas foram os Estados Unidos que atacaram o Irã, com Israel, é claro. Bem, o sistema internacional não está se ajustando. A Rússia declarou, e a Europa, os países da OTAN, afirmaram que vão parar de comprar gás e petróleo russos. Mas, na verdade, eles têm conseguido obter um pouco desde 2022. A Europa já disse que acha que até maio vai parar de importar petróleo e gás da Rússia. Então a Rússia diz, bem, por que não parar agora? Eles já ameaçaram romper todos os contratos de longo prazo que haviam prometido. Você sabe, vamos fornecer petróleo e gás para outros países. E, obviamente, com o Estreito de Hormuz fechado, a Rússia não tem problema algum em encontrar outros países para importar isso. A Europa parece estar cometendo suicídio econômico ao seguir as sanções contra a Rússia, e você pensaria que ela veria os resultados do que aconteceu com a Alemanha, sobretudo depois de cortar o fornecimento de gás e petróleo russos. Toda a Europa vai acabar parecendo com a Alemanha depois de 2022, e seu PIB vem caindo e provavelmente continuará assim. Parece que não apenas está decidida a não importar petróleo e gás russos, como a Ucrânia também cortou o fornecimento de gasoduto para a Hungria e, acredito, para a Chechênia também. And I think Chechnya also. And this is
E este é um país fora da OTAN. A Ucrânia praticamente declarou guerra à Hungria. E a OTAN está apoiando o agressor estrangeiro de um país membro da OTAN. Não vejo como a OTAN e a União Europeia podem sobreviver a tudo isso, porque o resultado dessa crise econômica vai forçar os governos a violar todas as restrições sobre o tamanho do déficit público, enquanto tentam pagar subsídios a proprietários e empresas para aquecer suas casas e prédios comerciais e para ter eletricidade para acender as luzes diante desses preços mais altos do gás e do petróleo. Algo vai ter que ceder. E até agora o que você ouve é Merkel, na Alemanha, dizendo: precisamos reduzir o padrão de vida, precisamos cortar os gastos sociais para gastar mais com o exército, para lutar contra a Rússia, para que a Rússia não possa nos invadir novamente e tomar a Alemanha Oriental como fazia antes. Isso é uma loucura. Esse é o mito que os europeus foram levados a acreditar, de que precisam do apoio americano para se protegerem contra a ideia de que elefantes vão invadir, ou que discos voadores vão invadir alguém. Eles podem inventar qualquer tipo de inimigo. A ideia de que os russos realmente têm algum interesse em invadir a Europa é absurda, quando é óbvio que a Rússia voltou sua atenção para a Ásia, assim como a maioria dos países. Você vai perceber uma mudança no vocabulário dos jornais, da televisão e da mídia ao longo do último ano. Acho que há 30 anos, quando eu escrevia livros de arqueologia, chamávamos a Mesopotâmia, o Iraque e o Irã de Oriente Próximo. Depois, isso mudou para o que se considerava um termo melhor, o Oriente Médio. Mas o meio de quê? O meio da Europa e da Ásia. Agora a palavra usada em conversas educadas é Ásia Ocidental. Já não é mais o Oriente Próximo. Reconhece-se que essa região é de agora em diante parte da Ásia. E toda a área de crescimento do mundo vai estar na Ásia, deixando a Europa e os Estados Unidos, o Ocidente, para trás. Então é uma forma educada de dizer que a Ásia é o Oriente e não mais o Ocidente. E é essa a divisão que você está vendo no mundo. Os aliados da América, na Europa e no hemisfério ocidental, além do Japão, da Coreia e das Filipinas no extremo oriente asiático, fazem parte de um bloco econômico completamente diferente. O que estamos vendo é algo que, por anos, os americanos chamaram de choque de civilizações. Mas não se trata de um choque de civilizações. É um choque, um ataque à própria civilização, pelo que os Estados Unidos e seus aliados estão fazendo ao violar o que as pessoas consideram as leis da civilização, as leis da soberania nacional, da não interferência nos assuntos de outros países e as leis da guerra, segundo as quais não se deve atacar civis, mas limitar os ataques a alvos militares. Você não deveria entrar em guerra sem declará-la, não deveria fazer ataque surpresa e fingir que não é uma guerra. Quase todas as leis internacionais dos últimos anos, e eu poderia quase dizer décadas, foram violadas pelos Estados Unidos. E o presidente Trump e seus secretários de Relações Exteriores disseram: não precisamos mais do direito internacional. O direito internacional não serve mais aos Estados Unidos. Mas esse direito internacional é o invólucro que deveria manter a civilização unida. As leis de comportamento decente, sabe? Bem, você está vendo o ódio étnico e religioso, da Ucrânia a Israel até os cristãos fundamentalistas, que está violando todo o respeito pelo individualismo e pela liberdade. E ainda assim, os Estados Unidos chamam isso de um choque de civilizações entre democracias lideradas pelas democracias ucraniana e israelense, e os Estados Unidos sob Trump, contra autocracias. Ou seja, países com um governo forte o suficiente para resistir a esse ataque à civilização. Devo dizer que o Irã tem sido ainda mais firme do que a Rússia em fazer essa defesa de si mesmo. É claro que, na verdade, não lhe restou muita alternativa.
Está lutando por sua existência e por sua recusa em se render, essencialmente seguindo o que Patrick Henry disse durante a Revolução Americana contra a Grã-Bretanha: dê-me liberdade ou dê-me a morte. Bem, os Estados Unidos não tinham o conceito de martírio, mas certamente o Irã tem, e a África também tinha durante os ataques britânicos, holandeses e europeus às tribos africanas no século XIX. Eles estavam dispostos a lutar mesmo contra metralhadoras. A moral era: estamos lutando por um modo de vida contra pessoas que querem nos escravizar ou nos negar qualquer independência, autossuficiência ou autonomia, a capacidade de nosso próprio futuro. É disso que se trata a luta. No fim das contas, é uma luta moral que agora está sendo transformada em uma luta econômica e uma disputa comercial. É isso que está levando a essa divisão. E parece que não importa o que o Irã possa concordar em relação ao comércio de petróleo pelo Golfo e outros países, essa divisão vai continuar, porque é a última chance dos Estados Unidos de manter um poder que não consegue sustentar sendo um país próspero, oferecendo aos outros um cenário de ganha-ganha ou qualquer benefício real por subordinar seus interesses aos interesses americanos. And subordinating their interests to American interests. American interests are now juxtaposed to those of every... Os interesses americanos agora estão justapostos aos de todos os outros países, de forma bastante explícita na política externa dos Estados Unidos. E ainda assim, outros países não estão percebendo que, para evitar serem subordinados à política americana, ao custo de serem empurrados para uma depressão, fechando suas principais indústrias, desempregando grande parte de sua força de trabalho industrial e, de fato, desindustrializando-se, enquanto o restante do mundo, do Oeste Asiático ao restante da Ásia, está crescendo e isso está se tornando o destino do mundo. Não há nenhuma tentativa de perguntar que tipo de mudança institucional ou estrutural precisamos. Isso não é uma mudança marginal, e acho que precisamos de uma nova palavra para isso. Lembre-se da Grande Depressão, quando as pessoas cunharam esse termo, era como: o que é uma depressão? Bem, o mundo estava em ascensão e parecia haver uma pequena queda antes de subir novamente. Depressão era para ser um eufemismo, apenas uma leve interrupção. Mas é claro, à medida que se transformou em um colapso que levou à Segunda Guerra Mundial, acabou se tornando uma palavra negativa. Então, um novo eufemismo foi criado: recessão. Uma recessão deveria ser ainda mais branda do que uma depressão. Certo, uma recessão é apenas uma desaceleração, ou simplesmente manter-se estável até retomar o caminho do crescimento. Mas o caminho de crescimento que o Ocidente vinha seguindo chegou ao fim. Não apenas deixamos de crescer, como se vê na Alemanha e na Europa, as economias estão realmente em declínio. E há uma forte queda no sul global, em países que não conseguem competir com as nações asiáticas mais ricas na compra de petróleo, gás, hélio, fertilizantes e outros produtos a preços mais altos. Então algo vai ter que ceder para todos esses países. E não é apenas o mercado dos Estados Unidos, onde muitas empresas não conseguirão pagar suas dívidas aos bancos por causa do alto preço da energia. Você também verá a mesma quebra na cadeia de pagamentos em países com pesadas dívidas externas, que de repente precisam cobrir grandes déficits comerciais para pagar por petróleo, gás, fertilizantes e outras commodities cuja distribuição foi interrompida e cujos preços estão subindo a níveis de crise. Não há como usar regressão ou análise de tendência para projetar isso. Está fora de série em todos os lugares. E se você observar o desempenho do mercado de ações, mesmo na recuperação de hoje em Wall Street, o que mais subiu foram os monopólios do setor de informação e alta tecnologia. E, no entanto, todo o crescimento dessas 7 grandes empresas que têm liderado a média da Nasdaq nos Estados Unidos veio de companhias cuja expansão depende de energia. E eu acho que, como dissemos antes, não houve praticamente nenhum aumento na produção das concessionárias de energia elétrica nos Estados Unidos. Não há energia para elas.
Então o que fizeram? Bem, começaram a dizer, vamos para onde está a energia. Say, well, let's go to where the energy is. Let's go to Saudi Arabia and the Emirates, and let's go to Bahrain. Vamos para a Arábia Saudita, os Emirados e o Bahrein. Google, Amazon e Facebook, essas empresas têm se mudado para os países da OPEP. Mas agora o Irã declarou que não estará seguro enquanto houver bases militares dos Estados Unidos lá. E enquanto as economias da OPEP mantiverem uma relação simbiótica com os Estados Unidos, dependendo dos Estados Unidos para investimentos em energia e guardando todas as suas receitas de petróleo, investindo nos Estados Unidos, enquanto essa simbiose existir, eles representarão uma ameaça à nossa segurança por fazerem parte do grupo norte-americano que incentiva a guerra e a destruição contra nós. War on us and destruction on this. So this whole attempt to somehow Então, toda essa tentativa de resolver de alguma forma a expansão do setor de tecnologia da informação dos Estados Unidos por meio de investimentos nos países da OPEP está sendo anulada, já que o Irã vem bombardeando todos esses centros para dizer: queremos que vocês, outros emirados e monarquias árabes ou sheikados, detesto chamá-los de monarquias, isso os engrandece demais, se realoquem segundo os moldes asiáticos, porque vocês não podem continuar fazendo parte do sistema dos Estados Unidos. Não nos sentiremos seguros, porque vocês tentarão nos atacar repetidas vezes, seguindo as ordens de seus controladores norte-americanos. Portanto, isso faz parte do sistema político e mostra como ele está entrelaçado, não apenas com o sistema financeiro em geral, mas especificamente com o setor de tecnologia da informação, que tem liderado todo o boom do mercado de ações e as empresas em torno desse setor. O que acho fascinante, porém, é que há décadas, pelo menos nos últimos 40 ou 50 anos, tem havido muito trabalho na literatura sobre o que você descreveu, mais ou menos como um hegemon benigno. Ou seja, você disse que os Estados Unidos, se precisarem restaurar essa capacidade de dominar, idealmente, os outros países deveriam ver isso como um benefício. Pois bem, tínhamos todas essas ideias de um hegemon benigno, mas elas estavam muito enraizadas nessa concentração de poder, o que significava que não havia concorrência. Mas, veja bem, para resumir meu ponto, o que vem sendo discutido desde os anos 70 e 80 é essencialmente o que acontece ao longo do tempo quando o poder dos Estados Unidos começa a enfraquecer, quando outros países desenvolvem tecnologias rivais, quando passam a ter suas próprias marinhas e não querem mais ser dominados pelos Estados Unidos. Surgem outras moedas e economias em ascensão. Então, o que acontece, de modo geral, quando o hegemon está em declínio? O argumento, então, seria que não seria possível para os Estados Unidos serem um hegemon benevolente, porque um hegemon benevolente teria acesso aberto aos corredores marítimos, livre acesso a tecnologias, a bancos de usuários, a moedas, tudo isso. Mas uma vez que você tem uma potência hegemônica em declínio, ela enfrenta dois problemas. Primeiro, é claro, torna-se menos confiável porque está indo à falência. E segundo, é provável que use todos os seus instrumentos econômicos de poder para manter outras grandes potências sob controle. Essencialmente, o que faria o hegemon benevolente se estivesse em declínio? Teria duas opções. Ou deixaria de ser um hegemon, ou deixaria de ser benevolente. Assim, essa abordagem mais agressiva, tentar restaurar o controle sobre o fornecimento internacional de petróleo, cortar o acesso à tecnologia para os chineses, interromper o comércio de petróleo com os russos, tudo isso foi previsto por muitas pessoas, e ainda assim parece causar surpresa. Mas a minha pergunta era: deixe-me dizer uma coisa antes de entrarmos no seu vocabulário. Precisamos de uma palavra muito melhor do que declínio para o que eles estavam falando. Um declínio é algo como um ciclo econômico. Ele sobe e desce, depois sempre se recupera, sobe e desce. Mas nunca existiu nada assim, estatisticamente, como um ciclo. Eis o que acontece: a ascensão do ciclo e em seguida uma queda. Ascensão é um efeito de catraca. Não há declínio, é uma queda. Um declínio é mais ou menos o contraponto de uma ascensão.
A ascensão é lenta, talvez exponencial, crescendo, atingindo o pico, e então vem a queda. E é isso que está acontecendo agora. Teria sido um declínio se outros países tivessem pensado, sim, haverá um declínio. Precisamos pensar no que vai substituir o sistema em que temos trabalhado sob a liderança dos Estados Unidos. We've been working in under U.S. Leadership, but they haven't. And so this ending Mas eles não fizeram isso. of an era, E assim este desfecho, estamos vendo o fim de uma era, não um declínio, mas um colapso abrupto. E essa mudança não vem de fora. O fim do poder americano não resultou de nenhuma guerra civil estrangeira ou de outra guerra contra a dominação dos Estados Unidos. O fim veio dos próprios Estados Unidos, ao tentar colocar seus interesses contra todos os outros países, pensando, sabe, vamos impor sanções a todos que não concordarem conosco. Odiamos a China porque é mais próspera do que nós. Odiamos a Rússia porque a Rússia apoia a China. Odiamos o Irã porque não controlamos seu petróleo. Odiamos o Iraque que não controlamos o petróleo deles. We hate Iraq and Syria because we don't control its oil. And now Trump in the last few days has said we're really angry with. E agora Trump, nos últimos dias, disse que estamos realmente irritados com a Europa porque a Europa não enviou sua marinha para cometer suicídio e morrer ao se juntar a nós na abertura do Golfo Pérsico. Ele disse: Ei Europa, se vocês querem petróleo, por que não enviam sua marinha para abrir o Golfo Pérsico e vir buscá-lo? Nós não precisamos disso. É a nossa guerra, mas o seu problema. Bem, são os Estados Unidos, desde os Bush, passando por Obama, até Trump, que se isolaram do resto do mundo e praticamente declararam guerra a todos os outros, deixando o resto do mundo sem opção a não ser se aliar ao Irã. With no option except to join Iran. That's what's so amazing in all of this. That it's, É isso que é tão impressionante em tudo isso. O fato de que os Estados Unidos encerraram o próprio império. Muitas das pessoas que falam sobre declínio dizem que há processos lentos que mudam tudo isso, mas nunca reconheceram a postura intrinsecamente hostil dos Estados Unidos em relação a outros países, dizendo: não participaremos de nenhuma instituição internacional na qual não tenhamos poder de veto. E qualquer país que queira a soberania para seguir seus próprios interesses será tratado como inimigo e chamado de autocracia. Uma autocracia, nesse sentido, é um país com força suficiente para dizer: seguiremos nosso próprio caminho e não nos submeteremos à democracia dos Estados Unidos. Estilo Ucrânia e Israel. Quero dizer, é isso que temos. Estamos vendo uma mudança sistêmica. E uma mudança sistêmica é uma transição. O mundo não faz mais parte das tendências do passado. Essas tendências e as conexões que as criaram, toda essa matriz, já terminaram. E agora estamos vendo um novo mundo tentando se estruturar. Houve tão pouca reflexão sobre isso. Os convidados que você tem no seu programa falam sobre o assunto, mas somos basicamente minoria. Outras pessoas não pensaram que, para haver uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Nações Unidas, Corte Internacional e Exército, todos controlados pelos Estados Unidos. Precisamos de nossa própria organização internacional e, em última instância, de nossa própria força militar para nos defendermos. Para que o que aconteceu com o Irã, o restante do Oriente Médio e os outros países com os quais os Estados Unidos entraram em guerra repetidas vezes desde a década de 1950 nunca volte a ocorrer, certamente não da forma como ocorreu. Precisamos de um mundo que realmente possua um corpo de direito internacional e regras de guerra, para que nunca mais sejamos lançados em um tipo de crise como essa. Ninguém está falando sobre que tipo de sistema monetário, sistema financeiro, sistema de comércio ou novo corpo de direito internacional precisamos, nem sobre convocar uma reunião para substituir as Nações Unidas, que agora estão tão obsoletas quanto a Liga das Nações havia se tornado na época da Segunda Guerra Mundial. Não, esse é um ótimo ponto. Quero dizer, é fácil apontar os erros e o declínio do sistema existente, mas o que deveria vir depois? A gente esperaria que houvesse mais debate sobre isso, mas esse é um excelente ponto.
Minha última pergunta era, acho, mais específica. Eu queria analisar, ou simplesmente perguntar, quando você observa essa escassez de energia e fertilizantes, focando nesses dois, como podemos rastrear os efeitos em cadeia através do clima? Não, é uma pergunta específica. Bem, na verdade é meio vaga e ampla, eu acho. A resposta de todo mundo vai ser a mesma. Sem fertilizante, a produtividade das colheitas cai. E quando a produtividade cai, os preços sobem. O modo como os mercados funcionam é que as pessoas com mais dinheiro conseguem comprar as colheitas que ainda estão disponíveis. Quando isso acontece, é o que chamamos de crise. Os fazendeiros, na verdade, ganham mais dinheiro quando há uma queda na produção, quando as colheitas fracassam e os preços sobem, do que quando as colheitas são boas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o sistema agrícola ainda dá subsídios aos fazendeiros para cultivarem milho para produzir gasoil. Isso é uma loucura. Você pensaria que, em uma sociedade lógica, esses fazendeiros americanos que produzem gasoil estariam cultivando alimentos para alimentar a população. Mas isso não está acontecendo. E eu não tenho certeza do que outros países vão fazer. Alguns países provavelmente vão mudar de culturas de exportação de plantações para culturas alimentares, a fim de se alimentarem. Vai haver, em todo o mundo, um reconhecimento de que é necessário ter autossuficiência alimentar para se proteger da transformação do comércio exterior em arma pelos Estados Unidos, seja em alimentos, petróleo, fertilizantes ou praticamente qualquer coisa em que os não possam criar um ponto de estrangulamento e usar como arma. É preciso impedir que o comércio exterior seja transformado em arma desde o início. Obviamente haverá muitos alertas, especialmente para a África e regiões que enfrentam fome. Para os grandes países da América Latina, Brasil, Argentina, eles ficarão bem em termos de agricultura, porque muita gente pode comer soja. Os ocidentais podem não gostar tanto quanto os asiáticos, mas a soja faz muito bem à saúde. É rica em proteínas e há todo tipo de soluções possíveis. O Brasil e a América Latina provavelmente conseguirão se sair bem. Mas a África é um problema real por causa das economias de monocultura distorcidas que a Europa, com o apoio do Banco Mundial, criou lá, especialmente desde a Segunda Guerra Mundial. Eles abandonaram a autossuficiência que a guerra os forçou a desenvolver e agora estão novamente numa situação de guerra, em que a única forma de sobreviver é tornar-se autossuficiente. Essa autossuficiência provavelmente vai durar mais do que qualquer retorno ao tipo de especialização internacional do trabalho que existia entre os países com superávit comercial e os países com déficit comercial e de pagamentos. Tudo isso vai mudar. Toda a filosofia do crescimento econômico vai mudar. Para rejeitar a ênfase do Banco Mundial na agricultura de plantation e na propriedade estrangeira norte-americana de matérias-primas, terras e recursos que têm renda. É curioso como o mundo se virou de cabeça para baixo dessa forma, porque, desde a Segunda Guerra Mundial, os países que se aliaram aos Estados Unidos tiveram acesso confiável ao comércio internacional. Eles puderam se dar ao luxo de se tornar dependentes dessas redes comerciais e, essencialmente, levar a vantagem comparativa de Ricardo ao extremo. Sabe? Não precisando produzir sua própria comida, nem desenvolver seus próprios fertilizantes. Eles puderam se tornar completamente dependentes de energia. Mas agora, enquanto isso, os países que são adversários dos Estados Unidos tiveram que desenvolver autossuficiência de várias maneiras, inclusive em tecnologia em diversos setores. Agora que os Estados Unidos estão enfrentando dificuldades, digamos assim, e o sistema está se desintegrando, vemos que a falta de autonomia estratégica entre alguns de seus aliados é bastante chocante. E a Europa, eu acho, é um ótimo exemplo disso. Então não sei se tem alguma consideração final antes de encerrarmos. Sim, vamos olhar para a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tem acesso ao comércio exterior, certamente. Mas como ela vai comerciar? Com o que vai pagar por suas importações?
Ela foi desindustrializada pela combinação de Margaret Thatcher e Tony Blair, e os partidos conservador e trabalhista juntos a desindustrializaram. Então, como diabos a Grã-Bretanha vai sobreviver? O que ela tem a oferecer ao mundo em troca de alimentos, itens essenciais, energia e outras coisas de que precisa? Ela não tem mais o petróleo do Mar do Norte. Ou melhor, ele diminuiu drasticamente. Acho que a Noruega também está percebendo que suas reservas no Mar do Norte estão ficando bem baixas. O que esses países vão fazer agora que seguiram a economia neoliberal e se desindustrializaram? We'll find out shortly, I guess. Acho que vamos descobrir em breve. É surpreendente, porém, como tudo mudou tão rapidamente desde os anos 90. Havia mais ou menos um consenso em torno do fim da história, de que era isso, até agora, com essa crise enorme. E bem, muitas pessoas alertaram que a guerra contra o Irã só agravaria todos esses fundamentos frágeis. Mas aqui estamos. Então, obrigado, como sempre, por dedicar um tempo para compartilhar suas percepções sobre essas questões. Bem, fico feliz por você ter me dado a oportunidade sobre as grandes questões. Well, I'm glad you've given me a chance to talk about the big questions.